L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Rapaziada, e aí, como é que vocês estão? Tranquilo? Tô em movimento aqui, gravando o prólogo do Pra Acabar, o famoso prólogo. Rapaz, falando de Pra Acabar, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui essa semana na cidade de São Paulo, fiz o êxodo, não era minha intenção, não era meu sonho, mas eu fiz o êxodo do Capixaba, que sai da cidade de Vitória, ou do Espírito Santo em geral, né? No meu caso sai de Vitória, e acaba aqui tragicamente em São Paulo, né? Por causa do mercado de trabalho. Complicado, nunca foi minha intenção, mas também vim por amor, né? Eu vim por amor em 2020, que é sempre um bom motivo pra você fazer merda, e acabei aqui. Aí, São Paulo é legal, cara. É muito massa, tem coisa pra caramba, tem muita gente legal, muita gente bonita, muita gente bacana. Essa coisa que é meio 24 horas se você cheirar bastante cocaína, se você procurar lugares duvidosos, se você tiver um gosto muito duvidoso, é realmente muito 24 horas mesmo. Tô brincando, não precisa ser tão duvidoso, mas é isso. Mas tem sido cada vez menos 24 horas na cidade, pelo menos durante a semana. Mas, para além dessa maravilha de ofertas e quitutes e delícias e comidas muito boas, por sinal também, né? Uma parada que quando eu saio daqui eu sinto muita falta. E uma mobilidade urbana obsessiva muito legal também, quando funciona. Mas às vezes a cidade surpreende com uma jeba de 83 centímetros folhada com cola e areia no seu âmago. E aí você lembra que, caralho, é muito ruim morar aqui, né? Que ontem o que aconteceu foi que tem um vendaval aí do ciclone, né? E aí ciclone extratropical, caiu uma árvore imensa na rua da minha casa, 11h20 da manhã, tava atendendo, aí caiu a internet, caiu a luz, aí a jeba foi entrando, eu não vi a árvore, né? Só vi depois. E até agora, hoje é quinta, ontem foi quarta, até agora, mais de 24 horas depois, a árvore tá lá, no mesmo lugar. Apenas na maior cidade do Brasil, uma das maiores cidades da América, na maior cidade da América Latina, da América do Sul, né? Porque a cidade do México é maior. Estamos aí, cara, sem luz. Aí eu moro no 11º andar, você sobe e desce 11 lances de escada. E porra nenhuma de luz, minha comida tá estragando na geladeira, que tá desligada, tem que ter que tirar a comida de lá, né? Aí eu acordei cedo hoje com uma certa esperança, né? Eu só acho que eu tinha um power bank esquecido lá do meu armário. Aí ele recarregou meu celular, né? Hoje era dia de trabalhar, porque todos os meus pacientes de ontem eu tive que jogar pra quinta. Senão eu perco meu dinheiro suadinho. Dezembro já é um mês que ninguém quer vir fazer terapia. Dezembro e carnaval, assim. Ninguém tem problema das férias, ninguém tem problema no verão. Assim, Natal a galera é meio problemática. Mas, fora isso, tá tudo resolvido, né? Tá tudo lindo, tudo no gold, shine. Já é foda. Aí eu ia perder um dia inteiro de consultório. Falei, puta que pariu. Botei tudo pra hoje e acordei 6 da manhã. A primeira coisa que eu fiz foi conferir. A eletricidade não tinha voltado no prédio. Quase a rua toda tá sem luz, mas alguns prédios estão lá com gerador ou com luz. E aí eu vim pro consultório torcendo pra ter luz no consultório, que eu não tinha certeza, né? Aí tinha, tô aqui. Que desde as 7h30 da manhã, agora são 3h30, e hoje tem episódio pra acabar com o juízo. E aí você pensa assim, caralho, né? Vale a pena vender alma? Como é que fala? São Paulo é uma cidade faustiana, né? Um negócio meio falso. Você tem tudo que você quiser o tempo todo. Vai ter mercado de trabalho, vai ter arte, vai ter gente, vai ter sexo, drogas, dinheiro, quase tudo. Você vai saber de tudo que tá acontecendo, né? Que é coisa do falso, né? Dessa onisciência, né? Saber de tudo antes de todo mundo, ver os primeiros filmes, as exposições e tal. Mas a que custo, né? A que custo? Você vai vender só alminha. Meu sonho hoje em dia não é ir pra roça, mas é ir pra um lugar urbano que tenha praia. Por isso que eu já pensei em morar
em Barcelona. Mas esse é o famoso, você conhece, eu também conheço, White People Problem. Acho que você talvez nunca viu minha cara, mas você sabe que eu sou branco, né, cara? Não tem como. O cara tá lendo há 6, 5 anos o Antiédipo, tinha que ser um cara branco mesmo, né? Vamos lá, vamos começar esse episódio. Pau, 20 minutinhos. Onde estamos? A gente tô tentando convocar um jogador de luxo aí, mas o jogador tem um passe alto, né? O cara tá caro. Então não veio hoje o meu convidado. O meu convidado provavelmente vai vir ano que vem. A gente está na página 413, mas eu falei que eu ia retomar aqui da 412, né? Porque aqui tem um exercício sério, né? Um exercício não só de leitura, mas também de comentário. Então, como eu li meio corrido, esse final da 412 para 413, e eu acho que é muito bom, eu vou parar aqui, né? Vai ser esse aí. Vai demorar um pouquinho, né? Porque eu acho que ele é denso. Na 412, na última linha, tem assim, né? Quando Reich denuncia, é um período que começa na última linha, quando Reich denuncia, e eu vou daqui. Quando Reich denuncia a maneira como a psicanálise se põe a serviço da repressão social, ele ainda não vai suficientemente longe, porque não vê que o limite da psicanálise com o capitalismo não é apenas ideológico, mas infinitamente mais estreito, mais apertado, e que a psicanálise depende diretamente de um mecanismo econômico, de suas relações com o dinheiro, pelo qual os fluxos descodificados do desejo, tal como são tomados pela axiomática do capitalismo, devem ser necessariamente assentados sobre um campo familiar onde se efetua a aplicação dessa axiomática. E não é, né? Acho que o Reich tem um pouco dessa sacada da retomada dos fluxos descodificados do desejo na família e no fluxo capitalístico, né? Mas talvez ele naturalize ele biologicize e naturalize as finalidades do desejo, né, e a forma da expressão do desejo. Que aí por aí o problema é o encouraçamento, né, que distorce a expressão do desejo, a expressão libidinal. E a experiência, né? Édipo como última palavra do consumo capitalista, chupar papai e mamãe, deixar-se selar e triangular sobre o divã. Então Mas realmente, né, eu acho que... Eu não sei, porque o Reich ele pensa essa coisa da configuração familiar, tanto que duas questões que ele faz é voltar muito para a antropologia, para sociedades que o pessoal estava começando a pesquisar, né, a Margaret Mead, o Malinowski, né, os trombilandeses, sei lá quem são essa galera, que esses antropólogos da década de 20 e 30 estão trabalhando, mas pensar outras configurações familiares não edipianas, né? Acho que o Reich já tinha isso. E a segunda coisa é porque nas propostas mais comunistas do Reich, ele tem uma empreitada interessante, assim, quando você vai ver a Revolução Sexual, né, que é um livro que o Deleuze e o Guattari não citam muito, tem umas propostas de vida coletiva de jovens, de poder fazer certos campos de experimentação sexual, de distribuírem o trabalho reprodutivo do cuidado, né? Então, eu não sei muito se o Reich é tão ignorante assim em matéria de não pensar o desejo atribuído à família Édipo, né? Mas, bom, seguindo. Assim como o aparelho burocrático militar, a psicanálise aqui, né? Assim como o aparelho burocrático militar, né, indispensáveis para o capitalismo, a psicanálise é um mecanismo de absorção de mais-valia. Em que sentido isso, né? Psicanálise como perversão, coloquei aqui, ou droga. Eu anotei aqui. Absorção de mais-valia. Tem esse acúmulo do excedente, será? Não sei, né? E isso não de fora, extrinsecamente, pois tanto a sua forma quanto a sua finalidade são marcadas por essa função social. Não é o perverso e nem mesmo o autista que escapa à psicanálise. É toda a psicanálise que é uma gigantesca perversão, uma droga, um corte radical com a realidade, a começar pela realidade do desejo, por devolver todo o desejo à família, né, e ao Édipo. E a intimidade individual, né, um narcisismo, um autismo monstruoso, o autismo próprio e a perversão intrínseca da máquina do capital, que não dispensa, né, essa dimensão individual, egóica e pequeno burguesa, né, para se sustentar, para que se distribua, né,
toda a ideologia e toda a prática da propriedade privada, né, e toda a subjetivação da individualidade intimista, que tem uma verdade, né, tem uma essência, por aí vai. No limite, a psicanálise não mais se confronta com realidade alguma, nem mais se abre a algum fora, mas ela própria devém a prova de realidade e a garantia da sua própria prova. É isso, né? Ela é autojustificada, né? E eu acho que esse lugar de autojustificação da psicanálise que eles estão criticando aqui na década de 60, 70, no final de 60, 70, é o que a gente está vivendo hoje, atualmente, na nossa cultura da terapia, né? Porque eu sou terapeuta, eu sou analista, mas eu tenho esse lugar de entender que é um grande nicho de autojustificativa mesmo, né? Tanto do indivíduo, no sentido de os indivíduos justificam seus próprios sucessos e fracassos individualmente por causa da terapia e da análise, principalmente dessa dimensão individual, né, do consultório particular, e até mesmo quando se mede, quando se tenta, se proporciona uma dimensão de saúde pública individualizada, né, corre-se esse risco muito forte. E por outro lado, que aí é isso, né? Você retira a dimensão grupal e capitalista do sofrimento psíquico e da produção da existência, né? Porque nem terapia e análise não é só sobre sofrimento, a meu ver, né? É de formação de subjetividade, né? De constituição de si, cuidado de si, por assim dizer. Então não é só sofrimento psíquico, mas tanto o sofrimento psíquico quanto a formação de si ficam muito atribuídas à história narrativa individual, né? Seja pelo mérito, seja pelo sofrimento, assim, e aí remeter à família. E aí a gente vive essa cultura extremamente individualizada, neoliberal, que precisa do dispositivo terapêutico como que se auto-justifica, né? Por que a gente precisa dele? Porque a gente precisa se cuidar, né? E a gente se cuida porque a gente está nesse processo terapêutico. Ele se auto-justifica tal como a psicanálise faz ali nessa narrativa de reiteramento da individualidade, né? Do sistema capitalista neoliberal. Então a gente não sai desse ciclo, né? E aí você me pergunta como é que eu faço meu trabalho então, né? Eu sou cínico mesmo, tenho que ganhar dinheiro nesse mundo, e às vezes a coisa consegue sair por outros lados, né? Mas eu gostaria de não precisar fazer isso às vezes. Mas aí é outro assunto. Outro dia a gente conversa sobre isso. Eu não acredito muito no que eu faço, assim. Eu sei que funciona, mas eu não acredito muito na parada que eu faço. Apesar de que tem uma dimensão do trabalho de cartografia, de mapeamento subjetivo que você desenvolve, trabalha na clínica, que eu acho que ele tem um potencial muito foda, do que o Guattari chama, né, o Deleuze também, de máquina analítica, né, de constituição de máquina analítica, que eu acho que você precisa desenvolver essa sensibilidade do encontro, essa improvisação, essa abertura para os processos de subjetivação. Quase o mecanismo, entendeu? O mecanismo e o funcionamento dos processos de subjetivação que são políticos, que são grupais. Eu acho que a clínica é um espaço privilegiado para pensar esses processos, assim. E eu acho que a psicanálise dá mole, porque quando ela vai tentar publicizar, tornar público isso que ela escuta no consultório, ela tira os piores takes, assim, né? E eu acho que aí era um potencial que realmente uma esquizoanálise, uma psicanálise crítica teria, né, de intervir nos processos sociais, políticos, de maneira analítica, né, grupais de maneira analítica, assim, com essa escuta, sabe, que não é especializada, mas não é de especialista. Exatamente quando se faz de especialista é porque tá se atrelando, né, aos valores do poder, assim. É nisso que tem um potencial muito interessante da máquina analítica. E eu acho que a gente desenvolve isso na escuta clínica. Mas eu não acho que necessariamente fazer consultório isso está se expandindo, isso está reverberando tanto, sabe? Eu acho que ainda tem um atrelamento muito forte a isso que eles estão falando, a autojustificativa de um processo analítico, né? Eu acho que tem um incentivo e um lugar de resistência individual, de produção de cuidado de si. Também não sou tão cínico assim, né? Acho que tem um processo também de relacionar-se de forma diferente com o sofrimento, mas eu vejo atualmente, do meu ponto de vista, como eu trabalho, como um ofício individualizado, assim, né? Ele não extrapola, a não ser que a gente faça coisas tipo isso, sabe? Tipo isso para acabar, né? Essa merda, esse lugar de ressonância, de escoamento para outra parte, para outras máquinas sociais, para outros agenciamentos, para outros
outros públicos mesmo, né? E uma coisa menos individualizada, né? Senão a gente pode até ser muito cuidadoso, muito fino na escuta, mas eu acho muito difícil com o dispositivo terapêutico, com o dispositivo analítico individual sair da autojustificativa da análise, da autojustificativa da terapia, né? Do lugar de adaptativo e de manutenção mesmo, né? Do lucro do capital. Enfim, é a minha opinião, né? Eu acho, nem sei se é, né? Pensei aqui com vocês, eu falo pensando, né? Enfim, eu botei o despertador, botei. E garante sua própria prova, garantia de sua própria prova. A realidade como falta, a qual se reconduz o fora e o dentro, a partida e a chegada. A psicanálise indexui, sem outra referência além de si mesma, ou a situação analítica. Esse enclausuramento, né, que eu estava mencionando, que eu acho que a gente vive não só com uma análise, mas com essa cultura terapêutica que tem rolado, né? Que aí você começa, é foda, né? Formal, é um assunto que para mim interessa muito, que as pessoas começam, ainda mais com o TikTok, com o Instagram, as pessoas começam a pensar o campo das paixões, o campo dos encontros em termos patológicos, né? Isso é terrível, e o campo da moralidade, se a pessoa tá ou não fazendo terapia, né? Que eu acho uma bosta, assim, uma bosta. Enfim, que tristeza. Mas vamos lá, página 413, 4.3.9. Por isso que eu voltei, né? Eu me apressei, mas acho que eu queria voltar porque eu tinha essa ideia na cabeça de falar essa merda toda que eu acabei de falar, né? Então, ainda bem que atualizou o que eu estava pensando semana passada. 4.3.9, desterritorialização e reterritorialização, sua relação e o sonho, os índices maquínicos. Eu acho esse parágrafo muito foda. Eu estudei esse parágrafo com o Fabrício. Primeiro eu estudei uma disciplina sobre o antiédipo, lá na Universidade Federal Fluminense. Era online, ao longo da pandemia, que era um seminário de leitura dos 4 do antiédipo com a Mariana Barbosa e o Frederico Lemos, né? E aí eu pirei nesse parágrafo para pensar o movimento de reterritorialização, né, que é um movimento pouco falado, e aqui acho que eles diferenciam esse movimento da reterritorialização. É um parágrafo para mim fundamental. Aí eu trabalhei um pequeno texto, né, quase um artigo assim, na disciplina. Depois eu tentei fazer um artigo com o Fabrício, mas o Fabrício é muito enrolado mesmo. Ou talvez nem seja tão enrolado, talvez ele também não dê bola aí pros meus trabalhos. Não, o Deleuze dava bola pras coisas do Guattari, né? Eu ia falar, ele talvez seja o meu Deleuze ou seja o Guattari, né? Mas acho que não, acho que ele é só, às vezes não dá moral, né? Mas enfim, é Fabrício. Bora lá. Mas um dia sai esse texto. A psicanálise diz corretamente que a representação inconsciente nunca pode ser apreendida independentemente das deformações, disfarces ou deslocamentos que ela sofre. Então é isso, né? A representação inconsciente nunca pode ser apreendida, né? Por completo. Tudo que é produção inconsciente, ela não pode se tornar consciente, né? Portanto, a representação inconsciente compreende essencialmente, em virtude de sua lei, um representado deslocado em relação a uma instância em perpétuo deslocamento. Esse que é do inconsciente é sempre de um não sabido, né? Sempre de algo que foge, assim. Isso aí no Guattari depois, no Lacan é o objeto A, no Guattari depois ele vai trabalhar bastante essa ideia de uma caosmose, né? De um ponto caósmico, né? Tô lendo o último Guattari, né? Comentei com vocês, então tô bem nessa onda. Porém, 2 conclusões legítimas são tiradas daí. Esse que é o problema. Então a psicanálise tem razão nessa coisa da dificuldade de apreensão e representação da produção inconsciente, mas as conclusões são ilegítimas que eles tiram daí, né? Que se pode descobrir essa instância a partir do representado deslocado. E isso porque essa própria instância pertence à representação, à atitude representante não representado, ou atitude de falta, entre aspas, que sobressai do excesso de uma representação. Fecha aspas. Então tem um lugar aqui de poder talvez não aprender o inconsciente, mas dizer que seu motor é a falta, né? E aí esse que é uma conclusão ilegítima para eles. Aí eles vão nesse papo aqui muito louco de deslocamento, deslocado e tal, que isso já foi falado aqui, né? Eu não lembro porra nenhuma, mas tá lá. Se você quiser, em algum lugar aí, provavelmente no capítulo 2 tem essa porra do deslocado, deslocamento,
deslocante, desloqueiro, ele segue, 414. É que o deslocamento remete a movimentos muito diferentes. Ora se trata do movimento pelo qual a produção desejante não para de transpor o limite, de se desterritorializar, de fazer fugir seus fluxos, de passar o limiar da representação. Então esse é um ponto, né? O próprio deslocamento tem movimentos diferentes. Por um lado, a produção desejante não para de transpor o limite, de se descentralizar, de fazer fugir seus fluxos, de passar o limiar da representação, de extrapolar, né? Ora, ao contrário, segundo ponto, se trata de um movimento pelo qual o próprio limite é deslocado e passa então para o interior da representação que opera as reterritorializações artificiais do desejo. Então tem um outro sentido aqui, né? Ora, ao contrário, se trata de um movimento pelo qual o próprio limite é deslocado. Se havia um limite, né, da representação, ele se movimenta para passar para o interior da representação, que eu imagino que seja inconsciente, que opera as reterritorializações artificiais do desejo. É essa dimensão de, a meu entender, né, de por mais que o desejo escape, ele também tem um movimento de organizar ilhas de sentido, de se reterritorializar e de produzir territórios, né, como o nome fala. Que depois o Guattari vai bater muito na tecla de territórios existenciais, né, como ilhas de sentido, né, que aí ele vai fazer o quadripé dele, o quadrípice, esqueci o nome, né, os 4 funtores lá, né, que são os fluxos, os filon maquínicos, os universos de referência, universos de valor e os territórios existenciais, né. E é interessante, né, poder pensar que os territórios existenciais são artificiais, né, por mais que eles sejam aglutinadores da experiência, né, sejam aglutinadores intensivos de duração, assim, né, de elementos heterogêneos, mas eles são artificiais. Pois bem, a possibilidade de inferir o deslocamento a partir do deslocado só ocorre no segundo sentido do movimento, pois é nele que a representação molar se organiza em torno de um representante que desloca o representado. Então, no movimento de desterritorialização, ele não pode ser apreendido, mas no movimento de reterritorialização ele pode ser apreendido. Acho que é essa a história, né? Pois bem, a possibilidade de inferir o deslocamento a partir do deslocado é só do deslocamento do limite, né? Só ocorre no segundo sentido do movimento, pois é nele que a representação molar, né, não é mais a dimensão molecular desterritorializada, mas a representação molar, mais segmentária, mais firme, né, se organiza em torno de um representante que desloca o representado. Mas isso não é possível quando se trata do primeiro sentido, que é a da desterritorialização, pois nele os elementos moleculares não param de passar através das malhas. Aqui eu coloquei malhas da representação, coloquei anotado aqui. Nesta perspectiva, sacaram? Acho que essa é a diferença, né? A reterritorialização vai ter a ver com voltar a uma certa molaridade, mas a desterritorialização e esse movimento de deslocamento, né, do inconsciente de desterritorialização, ele é de uma dimensão molecular, né, que não é capturado pela malha da representação, nem da gramática, nem da linguagem, né, nem da subjetivação necessariamente, né? São como o Guattari coloca depois, né, são os fenômenos de sem sentido, né, do nonsense, assim, que você não consegue nem significar nem subjetivar, quase os acontecimentos extracorpóreos em nós, né, que não é extracorpóreo necessariamente, mas extrasubjetivos, extra-nós que estão se passando, seja infrasubjetivos ou suprassubjetivos, mas é algo que estão passando em nós, assim, né, molecularmente. A gente não consegue capturar necessariamente com a nossa individualidade, pessoalidade. Nesta perspectiva, não sei se eu tô brisando, galera, se eu estiver brisando, vocês me anotam aí, falam comigo aí, se tiver um papo de maluco. Acho que eu tomei um café muito forte aqui, eu acho que o café do consultório, ele é pilão, então a onda é muito forte, assim. Nesta perspectiva, vimos como a lei da representação, desnaturava o coalarme. Vamos ficar por aqui, fazer meu xixizinho, vou beber minha água para dar uma limada aqui do café pilão. Eu preciso anotar onde a gente está nesta perspectiva. Demorou? Aí a gente volta daqui. Como eu falei, é um parágrafo longo, né? Então a gente vai voltar um Reich aí da hora, falar de perversão. Tem mó onda, mó brisa. Adoro esse parágrafo, muito louco.
É engraçado, tô entendendo melhor retroativamente essas porra de antiédipo, lendo Gattari, velho, já. Beijo no seu coração. Ano que vem eu acho que a gente tem a última gravação. Então, se quiser participar do último Para Acabar com o Juízo do Ano, é um parágrafo cabeçudo louco, né? Mas se quiser vir, dá um toque. Senão tem o ano que vem pra gente participar junto, gravar junto. Mas siga bem, cuidado com a falta de luz aí, tá? Vamos cuidar do fim do mundo, de ser bonito, né? De ser cheiroso. Vamos estar todo mundo terapeutizado do fim do mundo, né? Por que não? Beijo no seu coração. Até a próxima.